Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Preste bem atenção. Muitas vezes tem pessoas que elas vão pedir um conselho para alguém. Fulano, o que eu devo fazer com essa situação? O que eu devo fazer com isso, com aquilo? E a resposta da outra pessoa, no caso, é dizer o seguinte: fulano, faz aquilo o que o seu coração está dizendo para você fazer. De repente, em algum momento da sua vida, você foi falar com alguém, com uma pessoa, pedir um conselho, uma direção, e falaram isso para você, fulano, faz aquilo o que o seu coração está dizendo. Tem pessoas que de repente, elas dizem o seguinte: eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo se eu sentir. Se eu não sentir, eu não vou fazer. Ou seja, são pessoas que infelizmente elas vivem à base de sentimentos, de emoções. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, aqui é uma coisa importante. A Bíblia está dizendo que o coração é enganoso. Então, a pessoa que ela quer fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, e ela usa como base o coração, a emoção, os sentimentos. Essa pessoa está fazendo algo que pode levar ela a fazer uma escolha errada. Não é à toa que de repente tem pessoas, um exemplo, que elas se casaram com alguém e elas disseram assim: eu casei com fulano, eu casei com ciclano, porque o meu coração falou, porque eu senti de casar com ele. Então, tem pessoas que muitas vezes elas estão arrependidas porque infelizmente elas tomaram como base o coração delas, ou seja, fizeram aquilo que o coração delas falaram para elas fazerem. E como nós vimos aqui, o nosso coração é enganoso. Por esse motivo, nós não podemos confiar no nosso coração. Nós não podemos confiar nas nossas emoções, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos podem nos levar a tomar decisões erradas, a fazermos escolhas erradas. Tem pessoas que de repente ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. De repente não se batizaram. De repente a pessoa diz assim: eu não estou preparado, eu não estou preparada. Quando eu sentir, eu vou me batizar. Quando eu sentir, eu vou entregar a vida para Jesus. Quando eu sentir, eu vou largar. Eu vou deixar esse mundo. E a pessoa não entrega a vida para Jesus. A pessoa não se batiza porque, infelizmente, ela vive por sentimento. Ou, de repente,
ela diz o seguinte: eu não estou sentindo de perdoar fulano, de perdoar ciclano, eu não estou sentindo de ler a Bíblia, não estou sentindo de fazer a oração. Se eu sentir, eu vou orar, se eu sentir, eu vou ler a Bíblia, enfim. Então, a pessoa vive, como nós estamos tratando nesse momento, na base do sentimento, na base do coração, e aqui, como nós vimos, o coração é enganoso. Então, nós não podemos viver na base do sentimento. Nós não devemos fazer aquilo que o nosso coração, que as nossas emoções está falando, está dizendo para fazermos. Porque, como nós vimos, é enganoso. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, verso 38, Novo Testamento. E aqui nós vamos ver de que forma, de que maneira nós devemos viver. Diz o seguinte, Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então guarda isso, olha só. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então, não é por sentimentos, não é por emoções, não é por aquilo que o nosso coração diz que nós devemos viver, mas a nossa base é a fé. E viver pela fé aqui que a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, o meu justo viverá pela fé, é vivermos de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nós devemos viver da forma, da maneira que Deus, Ele diz que nós devemos viver. Então, se de repente não estamos sentindo vontade de orar, de ler a Bíblia, mas não é por esse sentimento que nós devemos viver, independente se estamos sentindo vontade ou não de ler a Bíblia, de orar, mas nós devemos pegar a nossa Bíblia, abrir a nossa Bíblia e meditar na palavra de Deus, mesmo que o nosso coração esteja dizendo para não fazermos, mas devemos fazer porque a fé, a palavra está dizendo que nós devemos meditar na palavra. Eu não estou com vontade de orar, independente se você está ou não com vontade de orar, mas se temos que viver pela fé, devemos dobrar os nossos joelhos e realizar as nossas orações. Eu ainda não estou sentindo vontade de entregar a vida para Jesus, mas aqui está dizendo que o justo vive pela fé. Então, independente daquilo que o nosso coração está dizendo, mas o que vale é a palavra, o que vale é a Bíblia Sagrada, o que vale é a boca de Deus. Se Deus está dizendo que nós devemos entregar a vida para Jesus, então devemos entregar a vida para Jesus, mesmo não sentindo vontade de fazer isso. E você pode observar quando você deixa de viver por sentimentos, sabe? Você deixa de viver por emoções, pelo coração, e você começa a praticar, a viver pela fé, você começa a orar, você começa a ler a Bíblia. Daqui a pouco você estará ali sentindo vontade, a necessidade de ler a Bíblia,
de realizar as suas orações. Quando você toma como base a palavra de Deus, a boca de Deus, ou seja, você começa a viver pela fé, você não vive mais segundo o seu coração, mas segundo as suas emoções. Então, você vai ali se alinhando de acordo com a vontade do Senhor, e isso vai fazer bem para você. Até como no primeiro exemplo que eu dei, tem pessoas que muitas vezes, em questão de casamento, elas se encontram ali arrependidas, porque um dia elas se casaram levando em conta as suas emoções, ao invés de consultarem a Deus, ao invés de realizarem as suas orações e perguntarem: Senhor, é da sua vontade que eu caso com fulano, que eu caso com ciclano, que eu faça isso, que eu faça aquilo? As pessoas que hoje elas apresentam os seus propósitos, os seus planos ao Senhor, e Deus responde elas, e elas fazem de acordo com a vontade de Deus, ao invés de fazerem de acordo com o seu sentimento, com a sua vontade. Essas pessoas, no final das contas, que elas vivem de acordo com a fé, de acordo com a vontade do Senhor, no final das contas, elas vão se dar bem. E por quê? Porque não agiram de acordo com a sua vontade, com a vontade do seu coração, mas essas pessoas, elas se importaram e elas colocaram como base a vontade de Deus. E tem esse detalhe, você vai observar que muitas vezes as nossas emoções, o nosso coração vai querer nos levar para um local, vai querer nos levar a tomar uma decisão, mas sempre a vontade de Deus, ela vai nos levar a uma direção oposta, no caso das nossas emoções. Então, muitas vezes, um exemplo, seu coração vai querer levar você para a direita, as suas emoções vai querer levar você para a direita, o seu coração, mas a vontade do Senhor, aquilo que Deus, Ele vai trazer para você, vai fazer você andar pela esquerda e não pela direita. E nós sabemos que o que vai trazer, no caso, a felicidade para nós, a satisfação para nós, não é seguirmos o nosso coração, a nossa vontade, mas seguirmos a direção de Deus para as nossas vidas. Então, de repente, você diz: pastor, sabe, as minhas emoções, o meu coração quer me levar para um local, para tomar uma escolha, mas a vontade do Senhor quer me levar para outro local, tomar outra escolha que é oposta à minha escolha, que é oposta às minhas emoções. Então, se você quer terminar bem, se você quer sair bem dessa, siga as orientações do Senhor. Não viva por aquilo que diz o seu coração, não viva pelas suas emoções, mas viva de acordo com a vontade de Deus. E você vai ver que no final das contas, você vai terminar bem, porque você priorizou, porque você se importou, porque você colocou em primeiro lugar a vontade do Senhor. Então, essa é a palavra de hoje, a direção do Espírito hoje para mim, para você. Viva de acordo com a vontade de Deus e não com a sua vontade, com os seus sentimentos. Mas eu acho isso, eu acho aquilo. Tudo bem. Você tem a liberdade de escolher aquilo que você acha, mas entenda
que no final vai terminar mal. Agora, se você quer terminar bem, faça de acordo com a vontade de Deus e vai dar certo, em nome de Jesus. Forte abraço. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. E escreva aí nos comentários: eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus.